Olá, amigos! Nos últimos 2 vídeos, nós mergulhamos nos casos ufológicos mais perturbadores do Brasil. Agora chegou a hora do veredito. Qual deles é, de fato, o mais impactante? Para descobrir, vamos usar a ferramenta definitiva da internet, a Tier List. Aqui vamos classificar cada caso do nível S, de super lendário, até o nível D, de discutível. Os critérios são impacto na época, qualidade das evidências, nível de mistério e relevância histórica. Antes de começarmos, se você curte esse tipo de investigação, já deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos. Ajuda demais no projeto. Agora sim, para começar, precisamos do nosso ponto de referência. Vamos colocar a Operação Prato temporariamente no nível A, de altamente impactante. Estamos falando da investigação militar oficial sobre o fenômeno chupa-chupa em Colares, no Pará, onde luzes misteriosas atacavam a população, deixando marcas e sugando sangue. Uma operação liderada pelo capitão Uirangê Holanda, que gerou centenas de fotos e milhares de páginas de relatórios. É o padrão a ser batido. Ao final, vamos ver se algum caso consegue superá-la. Começando com o caso da Ilha de Trindade, em 1958. Lembram-se? Tudo começa com um avistamento a bordo de um navio-escola da Marinha do Brasil. A tripulação começa a apontar para o céu, um fotógrafo consegue registrar o objeto e a história termina com a própria Marinha validando as fotos como autênticas. Aqui a história é a foto, uma evidência fotográfica nítida, testemunhada por 50 militares, e validada oficialmente pelo governo federal. Menos ação? Talvez. Mas a força de uma prova oficial, na época, é inegável. Em comparação com a Prato, Trindade entrega a prova visual definitiva. Um caso sólido, nível A. Vamos para um mais moderno, a UFO Selfie na Chapada Diamantina, em 2011. A história de um pesquisador que avista um objeto, tira a famosa primeira selfie com um OVNI da história, e, como consequência, acaba sendo perseguido por um helicóptero militar. É um caso forte e assustador. Mas diferente da Prato, que foi uma operação militar massiva, este caso é mais íntimo e moderno, e muito questionado sobre a autenticidade de todos os fatos apresentados. A falta de múltiplas testemunhas o impede de chegar ao mesmo nível, fica no nível B. Agora, um dos mais brutais, caso do ET de Varginha, 1996, Minas Gerais. Tudo começa com umas meninas ao avistarem uma criatura bizarra, o que leva a uma mobilização de militares e bombeiros por toda a cidade, culminando na suposta captura e na morte misteriosa de um policial. Se a Operação Prato foi o auge da investigação militar, Varginha foi o auge do contato direto e do pânico civil, um dos casos responsáveis por levar mais conhecimento sobre a cena ufológica no Brasil para grande parte da população. A presença física da criatura, olhos vermelhos, corpo marrom, cheiro forte, dá a Varginha uma vantagem em terror puro, superando a Prato. O impacto cultural de Varginha é incomparável. Virou sinônimo de OVNI no Brasil e define a ufologia moderna. Sem dúvida, nível S. O caso do ET de Guarabira, também em 1996, começa com relatos de uma criatura bizarra, super ágil, que corre, pula muros, que parece um macaco, mas não é. A população local decide armar-se para caçá-la e tudo termina em histeria coletiva, sem nenhum vestígio da criatura. Enquanto Varginha e a Operação Prato tiveram uma resposta militar e relatos mais focados, Guarabira foi puro caos popular. É fascinante pelo lado social, pela agressividade humana de nossa natureza, mas sem a prova do corpo ou a complexidade de Varginha e da Prato, não chega ao mesmo patamar. Intrigante, mas fica no nível C. Caso Feira de Santana, 1995. A história da queda de um objeto misterioso, cidades inteiras ficam sem luz. Um completo blackout. Homens sem insígnia isolam a área e resgatam destroços e supostos corpos de 2 criaturas de espécies diferentes. Uma mais alta, parecendo um bicho preguiça, e outra mais frágil e baixa. No local da queda, não há nenhum sinal de incêndio, apenas a marca de um impacto.
porém tudo sem uma confirmação oficial. Assim como Varginha, Feira de Santana fala de corpos e resgate. É um Roswell brasileiro. No entanto, a falta de credibilidade associada a testemunhas diretas da criatura, como as meninas de Varginha, e a menor repercussão na mídia, o colocam um degrau abaixo. É um caso muito bom, mas com ressalvas que podem ser desenvolvidas com mais pesquisa. Poderia ser nível B, mas gosto muito do caso, então nível A. O caso de Antônio Vilas Boas, 1957. O primeiro contato de abdução com intuito sexual e propagativo. A saga do agricultor que é surpreendido por uma nave, ao final de seu expediente de trabalho, levado a bordo para passar por exames e um bizarro contato sexual, onde a bela e desumana alienígena em questão dá a entender que está grávida. E no fim, ele é devolvido com sequelas físicas e psicológicas para o resto da vida. Varginha foi sobre ver a criatura. Prato foi sobre as luzes e relatos de moradores. Vilas Boas foi sobre interagir com ela da forma mais íntima e perturbadora possível. Este caso não é sobre pânico público, é sobre violação pessoal, o que o torna, em seu próprio mérito, tão impactante que o terror de Varginha e Prato. Pela sua importância histórica global, nível A. O caso Paciência, em 1979, no subúrbio carioca. O relato de um motorista de ônibus que é abduzido por um feixe de luz, visita o interior de uma nave e interage com criaturas robóticas que possuem um pé só. Ele responde a perguntas, recebe uma mensagem e é devolvido com apenas alguns sintomas físicos leves. O relato de Paciência é um clássico, mas quando comparado com a brutalidade e o detalhe do caso Vilas Boas, parece quase contido. Falta-lhe o elemento de violação física que tornou Vilas Boas uma lenda. Também faltam mais testemunhas, como na Operação Prato e em Varginha. Um caso curioso, nível C. Noite Oficial dos OVNIs, 1986. Tudo começa com múltiplos OVNIs que aparecerem nos radares de toda a região sudeste e centro-oeste do Brasil, o que leva a Força Aérea a acionar 5 caças para interceptar e termina com os objetos desaparecendo rapidamente, fazendo curvas impossíveis para qualquer veículo humano, mesmo nos dias mais atuais. Milhares de testemunhas oculares nas principais capitais do Brasil, Rio de Janeiro, Litoral Paulista, São José dos Campos, Campinas, regiões de Minas Gerais e Goiás. O próprio Ministério da Aeronáutica confirmou oficialmente o evento, falando que ele realmente existiu e que não iria comentar mais sobre. Se Varginha foi o caos em terra, a Noite Oficial foi a prova irrefutável no ar. Não tem a criatura, mas tem a confirmação do Ministério da Aeronáutica. E até scramble de caças da FAB, com armas prontas para atirar. Os áudios oficiais dos pilotos e diversos outros documentos deste caso estão disponíveis no Arquivo Nacional. A Operação Prato tem talvez o maior acervo documental e durou meses, porém foi regional. Em termos de credibilidade oficial, supera Varginha. Isso não é só impactante, é histórico a nível global. Nível S. O caso Barroso, 1973. A trágica história do trabalhador que é atingido por um feixe de luz sofre um envelhecimento acelerado, um declínio físico inexplicável, e morre tempos depois sem um diagnóstico conclusivo e com uma pele que não condiz com a idade. É uma tragédia humana profunda, mas quando colocado ao lado da escala da Noite Oficial ou do pânico de Varginha, a história de um homem só, por mais terrível que seja, tem um impacto mais contido e é mais difícil de verificar. Com todo o respeito, nível B. Caso de Araçariguama, 1946. Lembram-se? Um homem é atingido por uma luz misteriosa dentro da sua própria casa. Sofre queimaduras internas severas e acaba por morrer horas depois no hospital. O mais estranho é que as roupas e cabelos ficaram intactos. A pele caiu com queimaduras de 3º grau. Na casa, nenhum sinal de combustão. Similar ao caso Barroso, é uma história de ataque direto e morte. Sendo ainda mais antigo e com menos fontes, fica um degrau abaixo em termos de documentação. Um mistério fascinante, mas que hoje vive mais como uma lenda. Para mim, nível B.
E por fim, o caso Jack de Mirassol, uma história mais conhecida em fóruns especializados da internet, fala do pesquisador que consegue registrar OVNIs e até seres, mas que depois começa a ser perseguido e ameaçado até que as suas provas são roubadas e ele é forçado a silenciar-se. A história do pesquisador Jack é um thriller, mas quando comparamos com a confirmação oficial da Noite dos OVNIs ou as dezenas de testemunhas de Varginha, um relato de fórum, por mais intrigante e rico em detalhes que seja, não tem como competir. Pela falta de fontes verificáveis, é o nosso caso mais discutível, nível D. E aqui está ela, a nossa tier list. 2 gigantes no nível S, um nível A recheado de excelentes casos. Mas, olhando para tudo isso, depois de analisar todos estes casos, eu cometi um erro. A Operação Prato não pode ser só o ponto de referência. Ela envolveu ataques diretos, investigação militar oficial por meses, centenas de testemunhas, feridos e um volume de documentação que, até hoje, é a base da ufologia séria no Brasil. Ela não é apenas altamente impactante. A Operação Prato é nível S. Ela não é o padrão a ser batido, ela é o topo da montanha, junto com os outros 2 gigantes, Varginha e a Noite Oficial. Claro, esta é a minha opinião. E agora, eu quero saber a sua. Qual é a sua tier list? Deixe a sua lista completa aqui nos comentários. E antes de terminar, um recado importante. Manter o projeto Aurora no ar, com este nível de pesquisa e produção, exige muito tempo e dedicação. Se você curte o nosso trabalho e quer fazer parte do coração desta investigação, considere se tornar um membro do canal. Os membros têm acesso a conteúdos exclusivos, como vídeos, documentos, bastidores e muitos outros. É o seu apoio direto que financia os próximos vídeos e nos permite ir cada vez mais fundo. Cada membro faz uma diferença gigantesca. E novos conteúdos para membros a partir de setembro. Muito obrigado por acompanharem esta saga. Até a próxima transmissão do Projeto Aurora.